A paz do Senhor, este é um podcast realizado pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. E hoje nós estaremos trazendo um estudo sobre a lição de número 4, aliás, a lição de número 8 da nossa revista bíblica de adultos. E neste momento nós estaremos aqui dialogando, interagindo numa conversa sobre este assunto, formando a equipe de Parnamirim. Eu sou o evangelista Cis Irineu, superintendente da Escola Dominical. Conosco está o pastor Linaldo, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, e o pastor Elias, também professor da Escola Dominical. Neste momento, gostaria de ouvir a saudação primeiro do pastor Linaldo. Pastor Linaldo, suas considerações iniciais. Pois não, pastor Assis, a paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos, para o nosso pastor Elias Aguiar também está conosco, não é? Para gravarmos este podcast. Deus nos abençoe, que possamos contribuir, né, para o melhor entendimento da lição bíblica do número 8, né, desse trimestre, que tem como título Sendo Vencedores, né? Com base no tema geral da Sermão do Monte. Então, essa é a nossa saudação. Sendo verdadeiros, né? A lição de hoje. Pastor Elias, suas considerações iniciais. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecer essa oportunidade ímpar, né? Acredito que é uma oportunidade de ouvirmos um pouco de cada um dos campos que estão envolvidos nesse projeto maravilhoso e agradecer a cada um dos irmãos que tem divulgado esse trabalho, que tem feito com que esse podcast chegue a outras pessoas. Eu vi que o número tem crescido bastante no número de pessoas que estão inscritos para participar, para ver, para contribuir de alguma maneira. Então, eu creio que será uma grande bênção e que irá somar muito aí na preparação, tanto de professores como de alunos da escola dominical, em geral de amantes da escola dominical. Amém. E, sobretudo, nós estaremos contribuindo, juntamente com os demais que estão gravando os podcasts, com os professores, né? Para que eles possam ter mais alguns subsídios nas suas aulas. Nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros, e o texto áureo está no Salmo 32, versículo 2, e diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. O nosso texto da leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Eu convidaria o pastor Linaldo para fazer a leitura desse texto e depois a gente passa a explanar os tópicos. Amém. Então, vamos fazer a leitura da Bíblia em classe. Mateus 6, 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Graças a Deus. Nós temos alguns objetivos que pretendemos alcançar nesta aula. Gostaria que o pastor Elias expusesse esses objetivos. Objetivos da lição. Então, o primeiro objetivo proposto para essa lição
é contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. O segundo objetivo é colaborar com o auxílio ao próximo sem alarde. E o terceiro é concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Então, são 3 objetivos propostos para essa lição. Aqui nós lemos sobre a motivação. Uma dica que é dada para os professores é começar a aula perguntando sobre o que é hipócrita, né? Para trazer essa definição, que é justamente o assunto do tópico primeiro. Eu diria que talvez se o professor levasse para a classe alguma máscara para exemplificar, para ilustrar, né? mostrar como seria uma pessoa usando máscara ou a pessoa que está sem máscara, fazer essa comparação, talvez fosse uma boa ilustração para o professor usar na sala de aula já no início, né? Já que o hipócrita no original era um ator que usava máscara, né? Ele se mascarava para fazer apresentações teatrais. Então, essa ilustração inicial já serviria bem. Eu gostaria de continuar, já que a gente tem aqui a introdução falando desse interesse nos valores do reino, perguntando ao pastor Reinaldo qual seria a nossa expectativa com relação a esta aula, a este assunto que nós estamos tratando. Bom, o tema geral, não é? Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo é bem interessante, significativo, porque podemos dizer que no Sermão do Reino, no Sermão da Montanha, ou no Sermão do Monte, nós vemos o que alguém qualifica como as leis do reino, né? As normas do reino de Cristo. Enfim, o Sermão do Monte, ele sintetiza a essência do cristianismo, a meu ver. Então, a minha expectativa é que, se os professores souberem extrair bem as lições propostas no plano de aula, que é a lição bíblica, não é? Teremos uma boa lição que contribuirá para a nossa edificação. Pastor Elias. É bem interessante, quando ele fala sobre esses valores do reino, ele vai trazer diversos elementos, e nessa lição, mais especificamente, ele vai trazer pilares básicos para uma prática cristã saudável. Então, complementando exatamente isso que o pastor Reinaldo acabou de falar, e se nós seguirmos todos esses ensinamentos que são dados, ele vai acabar provocando avivamento sobre o povo de Deus. Na lição de hoje, por exemplo, ele vai trazer 3 pilares dentro da prática cristã que nós estudaremos, e também a questão a oferta, a oração e também a questão da leitura da palavra, que é algo que o nosso pastor defende todos os cultos e para todos os crentes. Partindo para a introdução da lição, nós vamos ver que o comentarista ele vai trazer aí o destaque a alguns ensinamentos sobre o Sermão do Monte. E o objetivo central que a gente precisa trazer para os alunos ao explicar, ao explanar esse tema, é que os seguidores de Cristo têm que estar comprometidos com os valores do reino. Quando a gente fala sobre estar envolvido e estar comprometido, embora pareça algo muito próximo, não é a mesma coisa. Algumas pessoas, de forma prática, quando falam sobre o comprometimento, o comprometido ele está diretamente ligado ao processo. É por isso que muitas pessoas, brincando, falam que o corpo na feijoada ele acaba estando comprometido. Ou seja, quem está comprometido, ele leva diretamente o seu melhor ao processo que é feito. E para nós estarmos comprometidos com o reino de Deus, nós devemos buscar a aprovação de Deus. E a aprovação requer de nós santificação. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada, quando trata sobre isso, vai dizer que sem a qual
ninguém verá a Deus. Então, aqui na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, além disso, vai destacar a questão da hipocrisia, mesmo nas boas ações. Então, ele vai destacar que o homem ele pode fazer algo muito bom, mas ainda assim, se o intento do coração dele não for bom, se ele faz para obter favores pessoais, se ele faz para ostentar algo, o propósito não é bom. E isso vai fazer com que o galardão dele seja daquilo mesmo, ou do reconhecimento das pessoas que estão à volta. Então, ele vai destacar isso, falando que, por ele não fazer por compaixão, o galardão dele será isso mesmo, o reconhecimento das pessoas à volta, mas ele não terá a aprovação de Deus. Então, vou passar para o meu pastor Elinaldo, para fazer um comentário aí sobre a nossa introdução. Você já destacou, pastor Elis, pontos interessantes, não é? Que o comentarista ressalta para introduzir-nos no assunto. Essa questão de ser aprovado por Deus ou ser aprovado pelos homens, não é? Isso é importante. Tudo que a gente faz na vida tem suas consequências. Aquilo que a gente faz para os outros, né, diante de Deus, só tem valor se fizermos com sinceridade, com coração verdadeiro, né? Sem buscar aplausos para si mesmo, glória para si. A Bíblia diz, e a lição destaca isso aí, em 1 Coríntios 10, 31, que tudo que fizermos, seja uma coisa ou outra, seja para a glória de Deus. Então, o hipócrita, ele não faz as coisas para a glória de Deus. O hipócrita faz as coisas para a sua própria glória, não é? Isso é interessante notar. E o hipócrita é aquele que faz alguma coisa, mas no coração a motivação é outra, não é? Motivação é outra. E nesse aspecto temos visto que nas igrejas, quando eu digo as igrejas, nos nossos lugares de reunião, vemos muitas vezes pregadores que pregam com muita eloquência, mas a sua motivação interior, às vezes, é carnal. É querer aparecer, não é? É querer ser louvado pelos outros, pelos assistentes, pelos que assistem o trabalho, não é? E há aqueles que só quer... Hoje, né, vivemos um verdadeiro mercantilismo gospel, né? Em que as pessoas têm feito do evangelho meio de ganhar dinheiro, meio de se promover até financeiramente, né? Isso, a meu ver, é uma faceta da hipocrisia. Parece que está pregando por amor à obra, mas, na verdade, está pregando pelo dinheiro, né? Pelo cachê. Isso é algo lamentável. Eu não recebo. Por quê? E a gente não vê muitas vezes a pessoa como, né? Não deixa de ser. Você pregar, dando a entender que está pregando para Deus e está pregando para obter vantagens pessoais. Isso não tem sentido. Então, pastor, estamos aqui ainda comentando a introdução, mas fica a seu critério quais os pontos a colocar. Certo, pastor, muito obrigado. Os comentários, pastor Elis, pastor Elinaldo. O primeiro tópico trata do ato de dar esmolas e hipocrisia. Aqui na lição, o comentarista traz a definição de hipócrita, dizendo que significa alguém que interpreta um papel, um personagem ou uma obra teatral. A gente sabe que essa palavra hipócrita se referia, no original grego, a atores, né, que interpretavam um papel.
mas o Senhor Jesus usou no sentido de pessoas cingidas, pessoas que não faltavam com a verdade, que queriam transparecer ser algo que não eram, conforme ele está definido aqui. Alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral, mas aí ele diz adiante: caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos efeitos e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Então, sobre justamente esta primeira abordagem que ele trata, na questão dos hipócritas, no versículo 1, ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola dentre os homens, para seres visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Nós percebemos que há muita gente ainda hoje que se comporta desta forma, não é? Como aqueles fariseus que faziam parte da plateia do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus adverte para os discípulos, para a multidão que estava ouvindo ele no Sermão do Monte, para que não tenham um comportamento semelhante aos hipócritas. Qual a abordagem que pastor Linaldo, pastor Elisa, os senhores trazem sobre este tema? Sobre esse item primeiro, né? Subtópico 1. Isso. É como você já falou, não é? Destacou aí que essas pessoas queriam representar um papel que não era verdadeiro. Queriam aparecer perante os homens como alguém que era caridoso, que era amoroso, solidário, não é? Com as pessoas, mas, na verdade, estavam fazendo aquilo para aparecer, para ter uma promoção pessoal, não é? Diante das pessoas. Isso é muito ruim, que ainda, como você disse, que ainda hoje existe esse tipo de gente, não é? E aqui no item 2, subitem 2, você já citou o versículo, Jesus determinou: guardai e fazia a vossa esmola diante dos homens, não é? Porque Jesus disse que diante já tiveram o seu galardão, a sua recompensa, não é? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. E dentro desse subtópico 2, o comentarista alerta que os discípulos de Cristo, né, são conscientes de que nenhum ato deve ser praticado com a intenção de glorificação pessoal, mas tudo para a glória de Deus, como está lá, 1 Coríntios 10, 31, Colossenses 3, 17, não é? Colossenses 3, 17 diz: fazer tudo em nome do Senhor, não é? Isso é muito importante. Fazer para Deus e não para os homens. Então, é preciso ter cuidado para não exibir justiça pessoal, não é? Que venhamos ser tentados a fazer isso, mas façamos de modo piedoso, com oração, jejum e oferta. Eu acho interessante, pastor, que Jesus está destacando nesta sessão a questão da justiça pessoal do reino, né? As pessoas deveriam ter uma prática religiosa condizente com aquilo que a palavra de Deus ensina. Se antes Jesus já tinha destacado as leis do reino, as bem-aventuranças do reino, já tinha dado um tratamento sobre o cristão ter bom testemunho, ser sal e luz, agora ele começa a destacar isso na prática, essa prática da religião, a prática da verdadeira religião, da verdadeira justiça. Tanto que esse primeiro versículo, que diz: guardai-vos de dar as vossas esmolas, na tradução atualizada, traz justiça, que está melhor de acordo com o original. No original, a palavra que foi trazida por justiça no versículo 1 é de kaiosine, que literalmente é justiça. Já no versículo 2 é esmola, que ela é homocine no grego, ou seja, literalmente esmola no versículo 2. Versículo 1, literalmente justiça. Então, a justiça, ou seja, a retidão, seria essas boas práticas. A prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum. Então, isso é muito interessante. Queria ouvir, pastor Elias, a sua abordagem sobre
essas práticas religiosas que são necessárias e como é que no reino a gente pode ter essa justiça pessoal praticando essas coisas sem, contudo, cair na hipocrisia, nessa situação dos hipócritas, como o pastor Linaldo já bem abordou. Aqui nós vemos bem destacado, se nós olharmos o próprio dicionário, quando trata da palavra hipocrisia, vai trazer mais de um conceito que pode até assessorar os professores, já que um dos desafios pedagógicos é que a sala seja questionada nos primeiros 5 minutos, numa tempestade de ideias aí, onde as pessoas possam apresentar, os irmãos apresentem o conceito de hipocrisia. Então, esse é um desafio pedagógico que está proposto aí na lição, e vai falar, por exemplo, que um dos conceitos é que vai falar que é sinônimo de falsidade, sinônimo de dissimulação, muito bem colocado pelos nossos pastores aí, falando sobre essa questão de uma apresentação teatral, e por isso o uso da máscara, né, como sendo uma figura daquilo que a pessoa acaba representando, sem ser, porém, o que está no interior dele. E muitas vezes fazendo isso, sempre buscando lugares de destaque ou objetivos. O pastor Linaldo destacou bem a questão de pessoas que até pregam bem, pregam em lugares grandes e tal, mas quase sempre com o objetivo de promoção pessoal, muitas vezes, ou de obter vantagens sobre isso, mas em várias práticas. Vai destacar também, a lição aqui ela vai destacar a questão daquele que faz as coisas em local de destaque. Ele ia orar, ora na esquina da sinagoga. Ele vai dar algo para alguém, ele faz questão que tirem até a foto. Quando vai levar a cesta básica, ele se coloca do lado e depois ele bota no Instagram dele, se ninguém viu, para que alguém possa observar e parabenizá-lo por aquele ato. Então, aqui vai mostrar, e já foi comentado lá na introdução, que o galardão dele já foi dado aqui na Terra pelo reconhecimento das pessoas à volta. Quando Jesus ele nos orienta sobre a nossa conduta, nós vemos o texto de Mateus 5:48, que vai dizer: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, essa busca pela perfeição vai incluir 3 coisas essenciais que nós veremos nos tópicos a seguir. Então, o pessoal que está estudando, até na hora de apresentar essa lição para o aluno, eu creio que deva deixá-los aí esperando, né, nos tópicos a seguir, qual é a receita apresentada pelo nosso comentarista para uma vida cristã saudável. Ele já entra no subtópico 3, falando das 3 práticas da ética cristã, né? E, na verdade, são 3 práticas, digamos, da religiosidade cristã, não somente da ética, porque aqui a gente vê que tem a questão da oferta relativa aos bens, né? Da oração relativa ao espírito e do jejum relativo ao corpo. Ele já adentra citando isso, dizendo que Jesus deixa claro que o serviço cristão não pode faltar essas 3 coisas. Realmente, não podem faltar. Agora, tudo isso deve ser feito, conforme os senhores já falaram, sem a hipocrisia, né? Será que é errado orar nas praças, orar em pé, orar na igreja? É errado dar esmolas, fazer jejuns? Claro que não. Jesus nunca combateu isso. O problema todo está na motivação, não é verdade? Então, pastor Arnaldo, como o senhor viria essa questão dessas 3 práticas aqui que ele cita no item 3, com relação à fé? Ele fala que a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos. Eu não gosto muito da palavra religiosidade, porque dá a entender uma prática puramente formal, não é? Da religiosidade. O cristianismo é muito mais do que isso.
Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, ou seja, uma vivência espiritual, e não apenas uma vivência religiosa. Esse é um grande problema, porque em muitas igrejas há pessoas religiosas, mas que não são espirituais, não é? Um religioso, por exemplo, pode ser carnal, mas o homem espiritual tem que andar de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Então, a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos. Aí fica mais, a meu ver, mais consentâneo para o sentido verdadeiro dessas três práticas. A oração, o jejum e a oferta. Interessante que ele não falou sobre o dízimo, né? É porque a oferta aqui, eu acho que ele estava querendo falar da questão da esmola, né? Aqui saiu oferta, mas lá no livro ele não usa oferta, usa esmola. Há uma diferença entre o que está lá no livro e aqui. É verdade. Provavelmente eu acho que é isso mesmo. Mas eu toquei na questão do dízimo, porque pode haver hipocrisia também no dízimo. Sim, com certeza. Entendeu? Alguém pode dar um dízimo, digamos assim, um dízimo gordo, para querer aparecer. Entendeu? Entra também nesse espectro, né, da hipocrisia. É coisa mostrando algo que, na verdade, a motivação é outra. Não é? Há até pessoas que dizem, não, mas eu dou o dízimo, então eu tenho direito disso ou aquilo. Não, mas o dízimo é do Senhor. Lá no Antigo Testamento já dizia que o dízimo é do Senhor. Não é? Há poucos dias, pastor Assis e pastor Elias, uma pessoa colocou no Facebook que o certo não é dar o dízimo, é devolver o dízimo. Então eu desafiei que mostrasse um versículo que confirmasse essa ideia. Não tem. É dar o dízimo mesmo. É dar. Quando Jesus falou para os fariseus, lá em Mateus 23, disse, fazer estas coisas, melhor da lei, né? A misericórdia, a justiça e a fé, sem deixar de fazer aquelas, ou seja, de dar o dízimo, que no início do texto, vós, fariseus, dais o dízimo até do endo, do cominho, do hortelã, etc. Dais o dízimo. No Antigo Testamento, você vê o verbo é dar, no Novo também. Mas voltando aqui, eu quero só acrescentar esse aspecto, que alguém pode ser hipócrita até entregando dízimo. Chegar o dízimo para se mostrar que é o tal, que dá mais. Quando, na verdade, o dízimo é uma medida definida por Deus que nivela todo mundo. Nivela todo mundo. Ninguém é maior do que ninguém no dízimo. Porque se alguém entrega um dízimo de R$2.000, é 10% do seu salário. E se a pessoa entrega 112 reais, né, do salário mínimo, é 10% também. Então, não adianta, para Deus não adianta a hipocrisia, porque ele vê o coração. Né? Ele vê o coração. Na verdade, Deus disse a Samuel, quando ele foi lá na casa de Jessé para ungir um rei. Samuel se impressionou com a aparência, né, dos mais velhos. Aí Deus disse, Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu vejo o coração. Deus vê o coração. O hipócrita se é condenado por Deus porque Deus vê o seu coração, o seu interior. Né? Então, orar, fazer jejum, dar oferta, ou esmolas, etc., tem que ser feito com coração sincero. Né? Aqui diz Jesus, mostra a religião sensacionalista, espetacular, do dissimulado religioso, perverte a piedade. Pois ele diz que a finalidade é somente enganar e buscar aplausos humanos. Não é? E que tal procedimento jamais deve ser adotado por um seguidor de Jesus, pois ele sabe que a prática de atos justos é somente com finalidade de glorificar. Tá certo? Enfim, tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser para a glória de Deus. Seja dar esmola, seja cantar, seja pregar, seja trabalhar, seja se vestir, etc.
tudo deve ser para a glória de Deus. Verdade. Então, dessa ação aqui trata da justiça pessoal, né? E uma boa abordagem, porque essa justiça, o cristão que está no reino de Deus, ele precisa praticar a justiça do reino, que é uma retidão em razão dele ter recebido o Espírito Santo, de agora ter uma nova vida em Cristo, e isso resulta em boas obras, né? Nós sempre pregamos que as boas obras não salvam, mas as boas obras evidenciam a salvação. Então, uma dessas práticas que a lição justamente está tratando, e vai dar o maior destaque, vai ser a questão do auxílio ao próximo. E no tópico 2, a abordagem aqui é auxiliando o próximo sem alarde. E aí, tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: qual é a motivação do teu coração? Já no tópico 2, né? Auxiliando o próximo sem alarde. Isso porque aqui no texto, no versículo 2, ele diz: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Como eu tinha falado anteriormente, no versículo 1, a palavra que foi traduzida aqui por esmola, na verdade, é de kaiosine, que significa justiça. No hebraico, sedaká, também justiça, que abrange o conjunto de esmolas, oração e jejum. No versículo 2, ele está falando diretamente de esmola, que no grego é elemosine. Já fala diretamente do ato da esmola. E o Senhor já vem trazendo esta advertência, né? De não tocar trombeta quando der esmola. Então, pastor Elias, gostaria que o senhor trouxesse uma resposta para esse item 1. O item 1 começa perguntando: qual é a motivação do teu coração? Como o senhor, o que de resposta o senhor daria para essa questão aqui levantada já nesse item 1? Aqui é destacado pelo comentarista, eu achei muito apropriado, é que ele diz que tem dois princípios que são essenciais. Até o professor, quando for destacar para os seus alunos, o aluno que está participando, destacar a questão ele tem que ser piedoso e ele tem que ser sincero. Até o pastor Elinaldo aí, já no comentário do tópico 1, trouxe à tona essa palavra piedade, né? Como sendo algo extremamente apropriado. E quando você entende isso, você acaba que faz a seguinte pergunta: será que isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? E aí entra o próprio texto de 1 Coríntios 10, 31, já citado aqui também, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E então, dentro desses atos considerados atos piedosos, o comentarista vai trazer três pontos centrais. Se a gente olhar a declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu tópico 15º, ou seja, no capítulo 15 da declaração de fé, vai trazer algumas coisas a mais que podem se somar a esta aula quando o professor for ministrar. A declaração de fé é um livro muito interessante que traz várias doutrinas fundamentais da nossa igreja, e na lição passada, no trimestre passado, foi extremamente defendida a leitura e o conhecimento desses capítulos. Mas aqui ele faz questão de destacar 3 pontos centrais, que é a oração, a oferta e o jejum dentro dessas práticas. Então, é extremamente interessante para uma vida cristã saudável destacar isso como práticas. Inclusive, a questão de quê? Da leitura da palavra também. Então, para uma vida cristã saudável, eu preciso aplicar os princípios da piedade, da sinceridade, da piedade e em cima disso, ter hábito. E aí a gente vê que a Assembleia de Deus em Parnamirim tem defendido, aí além da leitura da palavra, também
o culto doméstico, né? O pastor sempre fala também do culto doméstico, e seria um excelente momento, porque a gente precisa mostrar para os alunos como fazer isso de uma maneira racional e saudável. Então, uma boa prática com a família é a questão do culto doméstico, onde quase todos esses itens citados aqui seriam postos em prática e ainda de uma maneira coletiva no lar, né? E pegando um gancho com o que o senhor falou, pastor Elias, no culto doméstico, a pessoa poderia já trabalhar a questão da generosidade, né? Ou seja, será que a gente pode pensar em ajudar alguma família, alguma pessoa que está passando por dificuldade, não é? Ou seja, com a motivação correta, partindo desses princípios corretos, não é? A nossa igreja em Parnamirim tem um exemplo de doação através do CASEMP, através da prestação assistencial que o pastor Reinaldo comanda, né? E tem prestado um grande serviço. Mas, além desse serviço que a igreja faz de forma coletiva, é muito importante que o crente individualmente tenha essa boa prática. Não é isso? Não é, pastor Reinaldo? É verdade, porque tudo que nós temos, na verdade, pertence a Deus, não é? Tudo. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. E eu me lembrei aqui de um trecho interessante da Palavra de Deus, creio, pastor, lá em 2 Crônicas, quando Davi vai passar o cajado para a construção do templo, e ele... 1 Crônicas, se puder abrir aí, 1 Crônicas, capítulo 29, último capítulo, né? É bem rico sobre essa questão da oferta, não é verdade? E então, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, né? Não permitiu. Mas disse que o filho dele haveria de fazer esta grande obra. Então, observa aqui no 1 29, é um texto interessante. Versículo 11, 29, 11. Quando Davi orando diante da grande generosidade, da grande oferta que o povo deu, que os príncipes deram, o chefe dos pais, todos contribuíram voluntariamente, não é verdade? Foi uma oferta muito grande. O versículo 9 diz que o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Então, veja, não deram com hipocrisia, deram com o coração perfeito, houve muita alegria. Então, disse, Davi louvou ao Senhor perante a congregação, dizendo, bendito és tu, Senhor, nosso Pai, Deus nosso Pai, Israel, e está o Senhor magnificência no 11, e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, etc. Mas aí passa para um ponto interessante aqui, o versículo 14. Quero chamar a atenção para isso. Quando ele diz assim, porque quem sou eu diante daquela abundância, diante daquela generosidade na contribuição, nas ofertas, ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo, orando a Deus, que tivesse um poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Veja agora essa conclusão. Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Aqui é um reconhecimento extraordinário, quer dizer, o que eu tenho, eu recebi de ti. Então, eu só dou, me deste. Se tu não me deste, não dava nada. Essa grandeza aqui, etc. Esse versículo sempre tem sido marcante na minha vida, meus amados irmãos. Quer dizer, entender que tudo que temos, tudo vem de ti. Alguém pode dizer, não, eu estou dando da minha mão. Aí o salmista diz, tudo vem de ti, é da tua mão que damos. Nós somos meros intermediários do próprio Deus.
não é? Canais de contribuição. Então, quando eu dou uma oferta para uma pessoa na igreja, um necessitado, é Deus em mim, é Jesus em mim, não é? As minhas mãos são as mãos de Deus, não é? A minha oferta é a oferta de Deus. Me ajuda ao necessitado, né? Eu gosto muito daquela parte de Tiago, no capítulo 1, que fala aqui também, e da verdadeira religião pura e imaculada para com Deus é visitar os outros viúvas e suas necessidades e também guardar essa corrupção do mundo. Então, veja, tudo está envolvido num relacionamento sincero com Deus, né? Temos oferta para dar, temos dízimo para dar, temos comida para dar, temos roupa para dar, e devemos fazer isso, né? Porque o salmista disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, um cristão verdadeiro não pode passar, pode ser pobre, mas não pode ser miserável. Não pode ter numa igreja cristã alguém mendigando o pão. Não. Porque Deus dá condições a todos, não é? Para que atendam aos necessitados, sem exibicionismo, não é? Sem falsa caridade, não é verdade? Então, essa minha observação sobre isso, não é? Que devemos ter essa consciência de que nós somos instrumentos de Deus. É o que Paulo diz, Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus? Não é? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Nossas coisas pertencem a Deus. Agora, ele é tão bom que ele diz assim, eu interpreto assim, Deus diz assim, olha, na verdade, o seu dinheiro, o seu salário, você recebe da sua repartição, da empresa, tudo que você se entregou a mim, espírito, alma, corpo e tudo, eu requeiro. Eu requeiro tudo. Agora, como eu sou um Deus justo, eu deixo 90% da sua renda com você, é minha, você tem que ter muito cuidado de administrar, porque ela é minha. E os 10% eu requeiro para a manutenção da minha casa. Quando o crente tem consciência disso, meus irmãos, ele contribui com alegria, ele doa com alegria, viu? É muito importante. Pois bem. O adiador aí. Bem interessante esse tópico 2. A sinopse diz: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Até tem a segunda pergunta, que é o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Que acredito que nós já respondemos, né? Você não tem que buscar seus interesses, tem que buscar o interesse do reino, agradar a Deus, estar voltado totalmente para o Senhor. É como o Senhor já destacou, que a beneficência e a generosidade são atos piedosos praticados como essenciais da religião pura para com Deus. Então, qual é a maneira certa de ofertar segundo Jesus? Aqui ele termina aqui concluindo dizendo que nós devemos ter todo cuidado para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos, né? E quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras: sem alarde público e a doação ser voluntária e discreta. Justamente o que o senhor acabou de demonstrar, pastor Naldo, com esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, em que Davi mostrou que tudo veio de Deus, né? E é da mão de Deus que se devolve. Então, nós vamos passar já então para o tópico 3, que diz que Deus contempla o bem que realizamos. E o primeiro tópico, pastor Elias, eu acho muito interessante, que ele destaca o Deus que tudo vê. Aí vem o destaque da onisciência. Como o senhor abordaria esse atributo tão maravilhoso da parte de Deus? Isso é bem interessante, porque
nos atributos naturais incomunicáveis de Deus, nós aprendemos, quando estudamos teologia, que os atributos de Deus são incomunicáveis, né? São atributos exclusivos que só pertencem à divindade. E já teve algum caso, em algum lugar, que alguém ensinou na escola dominical que o diabo também tinha algum atributo natural, né? Algum desses atributos. Isso é um cuidado que se tem que ter, né? Atributos naturais são exclusivos da divindade, são incomunicáveis. Alguém dizer, o diabo também é onipotente. Espera aí, você está transformando o diabo em Deus. É Isso, perigoso, né? vocês, eu já ouvi isso da boca de um pastor. De um pastor. Eu era apenas um jovem da escola dominical e estava no estudo bíblico quando um pastor visitante disse que o diabo era onipotente. Já pensou? Diante de todo mundo e todos os calados. Talvez pelo meu temperamento sanguíneo, né? Aí eu me levantei e disse, pastor, dá licença. O senhor disse que o diabo ele é onipotente? Olha, eu nunca tenho estudado teologia na minha vida, né? Um jovem, ainda adolescente, por sinal, antes de casar. Eu disse, não, pastor, o diabo pode ter muito poder. Ele pode ter muito poder, mas onipotente só Deus. Justamente. Pois é. São atributos exclusivos da divindade. Pastor Elias, ele comentar esse tópico aí, não é? Onisciência. Onisciência, o Deus que tudo vê, o subtópico Deus 1. tudo vê. É interessante que volta lá, rebusca um pouco do que a gente comentou na introdução, a questão de que muitas pessoas, ao fazer determinadas atitudes dentro de princípios da hipocrisia, acabam pensando que Deus não está contemplando. Ou então fazem de uma maneira em que se torna tão comum, em que ele começa a nem mesmo perceber mais, ele perde a sensibilidade para perceber que aquilo que ele está fazendo é errado. E quando a gente quer mudar esse tipo de prática ou quer ensinar para alguém, tudo vai daquilo que a gente costuma fazer cotidianamente. Pode ver que a criança replica. Eu noto isso muito na minha filha de 5 anos de idade. Ela replica comportamentos que a gente ensina em casa. E isso acaba que, determinadas vezes, brincando com coleguinhas de mesma idade, elas falam, vamos fazer tal coisa. Ela fala, não, isso não pode fazer. Isso aí meu pai falou que é errado. Pela Bíblia Sagrada, a gente não pode fazer isso. Então, você acaba vendo que, para que nós possamos exercer a nossa fé cristã e agir de maneira saudável, sabendo que Deus contempla o nosso coração e a intenção do nosso coração, a gente vai olhar para o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 4, por exemplo, que vai dizer, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Então, quando a gente olha esse texto, por mais que eles quisessem agir naquele momento pensando que não estavam sendo observados, mas aí Jesus fala da intenção do coração. Então, para isso, uma boa receita que nós devemos falar para os alunos da classe da escola dominical, para as pessoas que estão na nossa casa, que a gente acaba ministrando como sacerdote sobre elas, é a questão da prática. Você vai praticando determinadas coisas de forma saudável, como a leitura da palavra, como a oração, como o jejum. O jejum é extremamente importante. Nós participamos agora de uma cruzada no interior, em que aqui em casa nós fizemos um jejum juntos, e lá, quando nós chegamos, o pastor daquela congregação, que era o pastor Robson Viana, ele falou que tinha também feito um jejum coletivo com a igreja, com a intenção de que, no momento que as pessoas fossem para o local da cruzada, Deus começasse a salvar vidas, né? E ali foi algo maravilhoso. Deus operou de maneira poderosa. 43 almas se entregaram diante da presença do Senhor. Resultado de práticas cristãs saudáveis.
E aí você começa a ter práticas saudáveis e começa a ver frutos. E hoje, eu li hoje no meu trabalho o Salmo 130. E nós estamos lendo um capítulo por dia, tem pessoas crentes e pessoas não crentes naquele lugar, e hoje chegamos ao 130, e as pessoas que chegaram depois da gente já ter começado há 130 dias úteis atrás essa leitura, eles começaram a perguntar assim, mas por que se faz isso aqui? Aí os outros diziam, eu não sei, eu sei que quando começou as coisas começaram a mudar, o nosso trabalho começou a melhorar. Então, dentro dessa prática, quando você começa a fazer algo que não é com o intuito de aparecer, Deus começa a manifestar sua glória e aquilo começa a trazer efeitos maravilhosos. Então, esse é um desafio que os professores de escola dominical, ao levarem o assunto para os seus alunos, devem mostrar também o efeito contrário, porque quando a gente ora, a gente faz um exercício físico, de entregar, de estar na presença do Senhor, mas um exercício espiritual também. O jejum, ele envolve um sacrifício da própria carne ali dentro daquilo que é normal. Então, a gente começa a fazer e começa a perceber como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Aí você muda. Aí você começa a ver que não mais vai estar fazendo para que outros vejam, mas para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Isso. A gente mais adiante, a gente vai estudar sobre a prática da oração, do jejum. Nesta lição aqui, o comentarista ele se ateve mais à questão das esmolas, que é um dos 3 desses atos aí, né? Jejum e oração, e destacando aqui esse problema da hipocrisia de fazer de forma aparente, lembrando que Deus vê tudo, né? Deus vê tudo, Deus vê o que você faz, a sua consagração, aquilo que você doa, aquilo que você deixa de dar. E aí, pastor Linaldo, ele não somente vê, por ser onisciente, ele também é o Deus que recompensa, né? É o Deus que tudo vê e o Deus que recompensa. Então, fechando este assunto, como o senhor abordaria essa questão? O Deus que tudo vê, já foi bem abordado, né? Nada se esconde da presença dele. Aí o professor pode pedir para o aluno ler o Salmo 139, não é? Como reforço aí, um texto de reforço paralelo. Pois no Salmo 139 nós vemos ali algo muito sério, quando o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, não é? Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, certo o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, que, Senhor, tudo conhece. É importante isso, quer dizer, se fala da onisciência de Deus. É um texto de reforço para o professor, como subsídio, na verdade. Deus tudo vê. E o Deus que recompensa, sem dúvida alguma, né? No Evangelho, Jesus disse, aquele que der a um copo de água fria a um desses em meu nome, pequenino em meu nome, não ficará sem o galardão. Um copo de água fria, o que é um copo de água fria? É verdade? Tão comum, né? Em todos os lugares, na casa das pessoas. Quer dizer, ele contempla tudo e o bem que fazemos. Na verdade, ele vê o bem que fazemos e vê também as nossas falhas. Ele vê tudo. Na verdade, mas como a lição aqui é sobre dar, ofertar, etc. Então, Deus vê. Ele cita Hebreus 6:10, ele diz assim, Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho, da caridade que foi mostrado para com seu nome. Inclusive, esse versículo diz, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Não sei porque o versículo foi cortado.
não é verdade? E ainda servis. Você fez tudo isso, caridade, etc., com o seu nome, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Tá certo? É assim que devemos dar. Jesus diz, dá e dá-se-vos-á, não é? Boa medida, recalcada, transbordante, deitarão no vosso regaço. Mas esse retorno de bênção, certamente é para quem dá com fidelidade, com sinceridade, sem buscar justiça ou louvor para si, porque senão Jesus já recebeu o galardão. Não vai receber mais nada, na verdade. Então, Deus vê o que está no coração do homem. Interessante, quando eu falei ainda há pouco aqui sobre 1 Samuel, ele colocou aqui, 1 Samuel 17, né? Deus disse para Samuel, você está vendo a aparência, a altura dele, a estatura, mas eu vejo está no coração do homem, não é? Então, é isso que Jesus quer. Não necessita mostrar nada, querer chamar a atenção. Eu sempre digo, olha, para os obreiros, deixe que Deus apresente vocês. Quando Deus nos apresenta, as coisas vão dar certo. Agora, quando nos apresentamos para nos mostrar, ou somos apresentados por alguém com interesses secundários, dá problema. Agora, quando Deus apresenta, não há problema. No caso de Davi, quem é que ia imaginar que Davi, um simples pastor de ovelha, né? Lá no meio do campo, cuidando das ovelhinhas do pai, fosse ser rei de Israel? Como? Nenhum tipo de lógica pode entender isso. Mas manda chamar o rapazinho, não é? O profeta nem olhou muito bem para ele, mas Deus diz, levanta-te e unge, porque é isso aí mesmo. Uma surpresa geral. E no fim, levar o menino para batalha, ele foi para a batalha, não, ele foi entregar comida para os irmãos dele. Aí aparece o gigante, né? Aí Davi se inquietou, usado pelo Espírito de Deus, e disse, eu vou lutar contra ele. Ninguém acreditou. O rei disse, não pode, meu filho. Então, porque foi Deus quem apresentou Davi. E Davi derrubou o gigante com uma pedra. Me parece que não foi com a pedra que matou. Apesar do verbo dizer ali, derrubou, matou o gigante, mas diz que matou ele com a sua própria espada depois. Não é verdade? Assim, esperar que Deus nos promova, Deus nos exalte. E tem um recado bom para isso da parte de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Né? Então, que der uma esmola, que der uma ajuda, uma oferta, na verdade, for solidário com alguém, faça isso sem procurar aparecer, não é? Sem procurar chamar atenção para si, para que a glória seja para Deus, não é? Aqui diz, não é para receber aplauso dos homens, né? Que Deus vê tudo. Então, quando você faz uma coisa e já recebe os aplausos aqui, Deus não tem mais nada para você, né? Mas quando para Deus, mesmo que ninguém veja, era o caso, vocês já me viram contar no púlpito a história de um pastor que pregava bem e sempre pregava, as almas aceitavam Jesus como Salvador, não é? E ele, então, o que tudo diga, ele chegou a se orgulhar por isso, a se exaltar, pelo menos no seu coração. E ele, então, teve um sonho e revelação da parte de Deus. Quando ele chegava para Deus e dizia assim, Senhor, tu estás vendo? Né? Como eu prego bem, eu prego, as pessoas se entregam e tal. Aí Deus disse, mas você não sabe por quê. Aí Deus deu uma revelação para ele também, que viu, a igreja estava cheia de gente, não é? E de repente entravam anjos na igreja, conduzindo coroas. Esse assunto tem a ver com a lição de hoje. Essa é a lição que a gente está comentando. Os anjos vinham, as coroas vinham assim, flutuando, né? Flutuando, os anjos dirigindo. Então, eram muitas coroas e o anjo direcionava, a coroa caía na cabeça de uma pessoa, caía na cabeça de outra, caía na cabeça de outra.
E aquele pastor que disse, Senhor, está vendo como eu prego bem? Aí, naquela visão, só sobraram 2 coroas. 2. Todas lindíssimas. Mas havia uma que tinha mais pedras preciosas do que a outra. Então, quando o pastor, na visão, viu aquilo, ele pensou, a mais bonita é para mim, porque eu sou o pastor da igreja, eu sou o anjo do Senhor, eu prego bem, as almas aceitam, muitas pessoas. E qual não foi a surpresa dele quando o anjo direcionou a coroa mais bonita para a cabeça de uma velhinha que estava dormindo num dos primeiros bancos da igreja. Aí o pastor pergunta, mas Deus, não estou entendendo. Essa velhinha sempre chega mais cedo no culto e ela dorme mais do que presta atenção à mensagem. Como é que o senhor dá o melhor galardão para ela? Deus disse, meu servo, você é meu servo, eu tenho de usar, tenho dado dom, você prega, as pessoas se entregam. Porém, sabe uma coisa? Essa velhinha, todas 3 horas da manhã, se levanta para orar, e a oração maior que ela faz é por você. Senhor, dá a palavra do teu servo, dá graça ao teu servo, dá unção ao teu servo, para que ele ganhe almas para ti. Então, meu filho, saiba o que está vendo? Quer dizer, quem é que via? O pastor via a velhinha como uma velhinha que estava dormindo na igreja, uma dorminhoca. Os irmãos da igreja também devem ter comentado, né? Coitada dessa velhinha, só vem dormir. Mas Deus via o que ela fazia em segredo. E na oração do Pai Nosso, diz assim, tu, quando orar, não faça como os hipócritas que oram nas esquinas, né? Fariseu, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em segredo. Até para orar, você tem que orar em segredo. Claro que Deus não proíbe orar nas praças se for oportuno. Ora em segredo, teu Pai te recompensará publicamente. Então, Deus realmente, Deus sabe tudo e Deus vê tudo e Deus recompensa tudo. Porque Glória Deus a Deus. tudo pode e também é onipresente, né? É verdade. É o Deus que tudo pode. Então, Aí tem dois versículos, né, dentro dessa leitura, o de Mateus 10:30, que fala até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados, mostrando como Deus vê tudo. Tudo. E está no controle também, né? E aí Mateus 6:8 também, que vai dizer, não vos assemelhais, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, aí nós vemos aí dois textos muito interessantes para serem empregados pelos professores na hora de trazer esse aspecto que eu acho fundamental. E é interessante que o comentarista também destacou o que não ser, né? Quando ele fala do discípulo de Cristo, ele traz 2 coisas que nós não devemos fazer enquanto discípulos de Cristo, que é não buscar se promover e não ter interesse em chamar a atenção. Dentro desse aspecto que o pastor Elinaldo destacou, da preparação do obreiro, né? O obreiro que Deus é quem levanta e quem coloca ele no tempo certo e no lugar certo, é que, nesses casos aí, o pastor pode botar o selo lá sobre aquela ordenação ou sobre aquela indicação, porque já tem uma aprovação e uma preparação de Deus. Então, primeiro, Deus vai capacitando e vai mostrando, ele é reconhecido em cima de algo que ele naturalmente já vem fazendo. Aí a gente vê que a influência até coloca alguém em uma posição de destaque, mas se ele não tiver a presença de Deus, ele vai passar vergonha naquilo que foi chamado para fazer, por mais que tenha sido por influência ou não. Se não tiver a presença de Deus, ele não vai estar pronto a continuar fazendo aquilo, né? Verdade. é verdade. Então, graças a Deus, pastores, pela participação de hoje. Nós gravamos a lição de número 8 deste podcast, que é coordenado pelo DENEC, não é? E louva a Deus pela vida de vocês e esperamos que esta aula que nós conversamos aqui traga edificação para todos os nossos ouvintes, né? Que eles possam
ser edificados. Então, muito obrigado, pastor Elias, pastor Linaldo. Eu dou graças a Deus por eu também fazer parte. Obrigado, pastor Linaldo, por também eu fazer parte da equipe, né? Da nossa Graças. tríade aqui. Paz do Senhor e até breve. Vamos encerrar com oração, né? Muito bem, olha, pastor. Então, é o seguinte, o pastor irmão Assis ora, eu dou a bênção apostólica. Pai querido, nós te agradecemos por estes momentos que aqui passamos, dialogando sobre a tua palavra, que tu venhas trazer bastante edificação para o teu povo, trazer crescimento da tua palavra, prática cristã, sadia, Senhor meu Deus, e que as pessoas procurem te agradar, não procurando se apresentarem, mas deixando que o Senhor as apresente, que o Senhor as promova, que o Senhor transforme as suas vidas e que sejam generosas. Oramos a ti, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém. Amém.